Bom dia, meninas. Estou muito feliz pela oportunidade de Sueli ter me convidado para trazer essa palavra, né? E eu venho aqui hoje como cumprindo o meu chamado, que é ser semeadora da palavra de Deus. Então, eu quero trazer para vocês hoje sementes e fazer vocês refletirem que Ele nos deixou esse manual da vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus está aqui. O quão profundo cada versículo, cada palavra que está aqui dentro. Então hoje eu vou tentar trazer vocês um pouco mais para o profundo. Esse dia com certeza não é marcado nem por mim, nem por Sueli. É marcado por Ele. Ele marca no tempo kairos dele antes da gente imaginar. E essa palavra que eu vou trazer hoje, ela jorrou em mim em janeiro desse ano. Sobre a terra. E quando Sueli me chamou para falar sobre terra, eu falei, Sueli, eu já tenho a palavra pronta. Eu vou falar um pouquinho hoje, né, da minha jornada com Cristo, para falar de forma bem resumida, que Ele hoje é o meu Senhor, Ele é o meu amor, né? Posso dizer, eu conheço Jesus, eu tenho intimidade com Jesus, mas muitos não têm. Então quem tem que falar, isso é possível, isso existe, isso acontece. Então é sobre isso, Ele ser conhecido, vocês entenderem como Ele age na nossa vida. E é pela graça, gente. Não tem outra palavra, é graça. A graça imerecida que todas nós recebemos a graça. E hoje eu entendo tudo que eu vivi até aqui. Foi preparação. Para eu estar aqui agora falando com vocês hoje sobre essa palavra. Então, cada renúncia que eu fiz na minha vida, cada dor, cada lágrima, secreto, né? Cada oração, tudo fez parte do caminho para o meu encontro com Ele e eu ser transformada. Já estou quase 2 anos e meio caminhando com Jesus. Eu estou sendo surpreendida todos os dias. Cada hora é uma área da minha vida. Tem a área do casamento, depois teve a área profissional. Aí tem a área agora eu como mãe. Aí tem a área eu como filha de Deus. Ele vai mexendo, é com tanto amor, tanto cuidado. Assim, nos transformar de uma vez só, a gente não suporta, porque dói muito. Eu fiz 2 renúncias na área profissional, né? Doeu muito as 2. O trabalho era uma idolatria no meu coração. Eu coloquei isso acima da minha filha e do meu marido. A carreira, porém, precisava ter o mestrado, né, na área de planta para eu poder abrir a startup que vai produzir adubo, para eu poder continuar sendo empoderada pelo mundo. Não era por Deus, era pelo mundo. Era o que eu queria na minha carnalidade. E depois veio a renúncia da própria startup. Então eu renunciei os meus altares, eu renunciei as minhas paixões, eu renunciei o meu empoderamento profissional, meu glamour, sim, tudo isso. Deus, Ele me fez, assim como fez cada uma de vocês. Ele colocou algo em mim que eu não sabia que eu tinha, que era um chamado em Cristo. Eu não sabia que eu tinha esse chamado. Então ele me chacoalhou, Ele me acordou e falou, eu te fiz para isso. Ele fez de tudo para eu entender e agora eu estou no trilho certo. Porque até então, as escolhas que eu tinha feito, ou era por mim mesma, ou era por pessoas que iam me falando em relação à minha área, com relação a tudo que eu fiz de técnico, curso e tal. Era alguém me dando a direção. E pela primeira vez, eu ouvi e aceitei a direção do Pai. É aqui que eu quero você. E aí que age o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele age na nossa vida para ele nos incomodar, porque ele quer que a gente entenda qual é a vontade de Deus na nossa vida. Uma vez, realmente eu me encontrei. Só que Deus, ele não perde nada. Então toda essa rota que eu fiz de, 17 anos, né, distante do que era para eu fazer, Ele hoje vai usar isso também para a glória dele. Porque eu trabalhei com água, trabalhei com esgoto, trabalhei com planta, trabalhei com terra, trabalhei com tanta coisa na área ambiental, e Deus é ambiente. Eu fiquei dentro de estação de água quase 15 anos, vendo água suja entrar, água limpa sair. E Ele falou para mim assim, esse é o meu espírito. Ele entra em vocês sujo, e sai água cristalina. Então, ele é um processo. Você se submeter ao processo de Deus tem etapas, até você ser purificado. A intenção dele é impregnar Cristo em nós, né? Você acha que é fácil impregnar Cristo em nós? Não, nós somos pecadores. Então, eu vou ser usada para falar dele dessa forma, né? Usando toda a minha área profissional. Achei isso lindo, que também era algo que eu não imaginava. Tudo isso fez parte do caminho para eu ser transformada. Que eu não sou, gente, a minha pessoa. Quando eu voltar agora para o Brasil em julho, vou voltar a morar lá, a minha mãe vai ter que fazer uma nova conexão comigo. A minha avó, as minhas primas, porque eu sou outra pessoa.
elas encontraram uma Jéssica, né? Agora elas vão encontrar outra Jéssica. Então, eu não venho para contar a minha história. Eu venho anunciar o amor que transforma. Hoje, sei que sou filha de um Deus Pai que chama cada filho pelo nome. Ele nos conhece. Jesus curou um homem que estava doente, paralítico, por 38 anos. Mas disse, levante-se, pegue a sua maca e anda. Jesus falou, levanta e anda e deixa a maca para trás. A maca, ele ficou 38 anos deitado. Não, leva a sua maca com você. Ele falou isso para mim. Eu te encontrei deitada na área profissional. Você não fluía nos seus dons na área profissional. Os dons que eu te dei, você não fluía. Estava deitada, paralisada. Achava que eu estava no auge, né? Auge da carreira, CEO de startup. Para o mundo, eu estava voando. Mas para Deus, eu estava acamada, eu estava deitada, paralisada. Jesus me encontrou na maca, me curou ao longo de 2 anos e meio. É um processo, né? É lento, é demorado. E falou, agora levanta e leva a sua maca. A maca é a minha história, é a minha startup, é a minha área profissional. Porque hoje isso faz parte da minha história com ele. Então, conte sobre a sua história, conte o que eu fiz em você, que é o tempo dele, não é no nosso. Eu costumo dizer assim, ele que resgatou, ele vem ao nosso encontro. Quando acontece assim, não consegue não se render, não se lançar, não fluir, que é algo realmente muito bom. Hoje o workshop é sobre terra. Eu queria que vocês falassem para mim, quando vocês pensam em terra, o que vem na mente de vocês? Podem ir falando. Pensa em terra, o que vem na mente? Plantas. Sementes. Casa. Adubo. Vida. Crescimento. Raízes. Plantas, flores, né? Sementes, alimento, vida. Em qual momento apareceu a palavra terra na Bíblia? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. A primeira coisa que aparece na Bíblia é terra, que é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Aí ele fala assim, nenhuma planta havia germinado. E eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de mastigar, sabe? Porque fica assim, o que Deus quer dizer com isso? O que está por trás dessa palavra aqui? E nenhuma planta havia germinado. O que ele quer dizer com isso? Gente, Deus é profundo. E ele não coloca nada ali em vão, né? Só que ele quer que a gente seja profunda nele, então a gente tem que tentar mergulhar um pouquinho, sabe? E aí eu fui e botei uma semente para germinar, que é a semente de maçã. E a semente, botei com algodão molhado, botei água durante 3 semanas para nascer um broto. E Deus disse o quê? Nenhuma planta havia germinado. Ou seja, germinar é o começo de tudo, certo? Se eu pegar isso daqui agora e colocar na terra, eu vou até aumentar a chance da semente virar planta. Porque ela já germinou no ambiente seguro, que foi na geladeira, na água, no copinho, né, com algodão. Agora, ela pura, sem germinar, eu jogo na terra ali, eu não tenho garantia que ela vai virar uma planta. Ela pode não conseguir se desenvolver, tá? Então, geralmente, quem lida com plantas, eles germinam antes de plantar, tá bom? Então, guarde um pouco esse conceito agora, tá? De germinar e o porquê germinar é para eu acelerar o processo dela e eu garantir o sucesso que vai virar uma planta depois. Na próxima frase ele fala, né? Porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover. Sem água a semente não vai germinar. E também não havia homem para cultivar o solo. E aí, o que é cultivar para vocês? Cuidar. Cultivar é cuidar do solo, tá, gente? Agricultor, ele vê assim um solo, né? Ele não vai chegar ali naquele solo e vai chegar e plantar. Não, ele vai olhar o solo, ele vai arar. E eu fiz tudo isso, gente. Eu me lidei com o solo, eu fiz mestrado, né? Eu plantei semente, eu vi crescer, plantei e tal. Deus me deu essa oportunidade de vivenciar isso na prática.
Então hoje eu consigo falar com mais propriedade, né? Eu consigo trazer de forma lúdica para vocês. O solo, às vezes, ele tem pedra, ele está socado, ele está pobre. Então eu tenho que vir arando para poder ele abrir, eu tenho que tirar as pedras dele. Ele tira meio com a mão, assim, vai arrancando assim, as pedras do solo. Ele coloca adubo, ele prepara para receber a semente. Não havia homem para cultivar, tá? Aí quando a gente vai no capítulo 2, versículos 6 e 7, todavia brotava a água da terra, a água chegou, ó, e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente, Adão. Gente, ele fez Adão do pó da terra molhada, que virou o quê? O pó da terra molhado vira barro, né? Ele moldou Adão com seus dedos. Ele criou Adão ali. Ele fez os olhos, o nariz. Eu imagino assim, né? Ele montou Adão no barro molhado. Terra com água vira barro molhado. Então Adão é o primeiro homem, né, criado. E veio do pó da terra. A matéria de Adão é terra. A nossa matéria é terra. Do pó viemos, do pó voltaremos, né? E Adão em hebraico é Adam, que significa homem ou humanidade, e também significa Adamá em hebraico, né, que é solo, terra, de coloração vermelha, argila. Então a argila molhada, ela é moldável aqui, ó, um vaso de barro, né? Eu consigo fazer um vaso com argila porque ela é moldável. Faço o que eu quiser, o formato dela, certo? Adão evoca a conexão íntima entre o ser humano e a natureza. Então eu vim para cá, para esse ambiente aberto hoje, se sentirem o vento, se sentirem o barulho dos pássaros, se sentirem as árvores, o verde, a criação de Deus, gente. Nós somos parte dela, nós somos criação de Deus, né? E às vezes a gente fica tanto focado em lugares fechados, de quarto, né, em casa, reunião na sala. Você não está vendo, não está contemplando a natureza, que é a criação de Deus também, que fez para nós, né? Para a gente cuidar. Então fomos criados para nos relacionar com a natureza e contemplar a criação. Viemos do pó da terra, nosso coração tem a matéria terra. Somos vasos de barro na mão do oleiro. Lá em Isaías 64, versículo 8, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra nas Tuas mãos. E Deus adora quebrar um vaso, gente. Adora quebrar para poder moldar de novo. Mas uma coisa eu falo para vocês, Ele é educado, Ele não vai tocar o seu coração se você não permitir, tá? Às vezes vai levar aí, ó, anos. Mas o dia que você botar seu joelho no chão e falar... Porque eu fiz essa entrega para ele, né? Em 2023. E ele me lembrou disso depois. Eu tava na cozinha chorando muito, com muita dor. A dor na alma, né? Emocional, né? E eu falei assim... Pai, eu desisto na minha força do braço. Não dá mais. Eu sozinha eu não vou conseguir suportar, né, todo o processo. E ali eu falei... Faz em mim o teu querer. Essa é a entrega, sabe? Entrega total. Faz em mim o teu querer. Não é mais o meu querer. Não é mais o que eu acho. Não é mais a minha opinião. Não é mais o meu desejo. É o que Ele quiser pra mim. E ali Ele pegou. Ah, então essa aqui eu posso. Essa aqui eu posso quebrar, eu posso moldar, eu posso refazer, eu posso transformar, eu posso curar. Essa aqui quer. Ele encontrou em mim esse lugar, esse espaço. Cada marca no barro carrega o toque do oleiro. O barro não entende o processo, mas confia nas mãos que o moldam. Deus, quando Ele vai se revelar para você, Ele vai te falar as promessas que Ele tem para sua vida. O problema é que, no natural, no nosso presente, as circunstâncias são tão contrárias do que Ele está falando, né? Exemplo. Eu tive crise, né? Momentos ruins, né? Eu como mãe, eu como esposa. Mas Deus me dizia, a família sua eu escolhi. Eu tenho um plano para vocês em família. Então suporte o processo que eu vou fazer algo em vocês. É na família, não é Jéssica, não é sobre mim. É geracional, sabe?
Porque eu vim de uma mãe, de um pai que não leram a Bíblia para mim. Minha mãe veio também de uma mãe que não leu a Bíblia para ela. É geracional. Então ele chegou na minha vida para poder Lara ler a Bíblia. Lara hoje lê a Bíblia, ela é apaixonada pela palavra, por Jesus, ela não dorme se não lê a Bíblia. Ela fala assim, mãe, a Bíblia para mim é como um alimento. Eu preciso todo dia. Ela tem 7 anos. A oração para mim é igual a água. Eu preciso todo dia. Ela não dorme sem orar e sem ler a Bíblia. Não dorme. Então assim, olha o impacto disso. Ele me alcançou para alcançar ela. Para ela alcançar os filhos dela. Agora já entrou, ele entrou na geração. Entendeu? Não vai se perder mais, né? Eu creio que não vai mais se perder. No versículo 8 e no 15, nós vamos aprender a formação do Jardim do Éden. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar e cultivar. Olha que lindo, gente. Deus colocou a gente para cuidar e cultivar no Jardim do Éden, que é o paraíso dele. Olha a responsabilidade nas nossas mãos. Primeiro Deus criou o homem e depois colocou ele no jardim, né? Isso simboliza que cada um de nós temos que cuidar da criação. E Eva? Ela veio depois. Eva não veio do barro, que Adão veio do barro primeiro. Ela veio de dentro de Adão, da costela, né? Vamos ler aqui. Mas Adão veio do barro, então ela veio do barro também. Mas a Eva, ela ainda é um pouco mais profunda que Adão, certo? Que ela veio de dentro de Adão. E ela veio dentro do jardim. Ela foi criada dentro do Jardim do Éden. Eva seria, né, a mulher, nós mulheres. Então há uma diferença sim entre nós mulheres e os homens. Diferença que o próprio Deus, ele nos fez diferentes mesmo. A mulher é um pouco mais sensível, é a mulher que vai gerenciar os conflitos internos da família. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem fique só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Então a Eva não é menor que Adão, ela auxilia, ela está ao lado de Adão, né? Para lhe corresponder. Então o Senhor fez o homem cair em sono profundo, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Então com a costela de Adão ele fez Eva e trouxe para Adão, né? E ele falou, Adão disse, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E assim somos uma só carne, né? Com marido e mulher. Então Eva é a primeira mulher criada por Deus para auxiliar Adão a cuidar do Jardim do Éden. Agora a próxima dinâmica. Quando pensamos em cultivar a terra, em que pensamos? Quais são as pessoas assim? Quem cultiva a terra? Agricultor, paisagista. Agricultor e jardineiro. Há diferença entre eles ou a mesma coisa? Há diferença. Agricultor, ele cuida da terra, desde a preparação do solo até a colheita dos alimentos, né? É algo mais profundo, né? Algo maior. Jardineiro, ele cuida dos jardins para manter plantas saudáveis e bonitas, tá? Não tem a ver com fruto, né? Com alimento, né? É beleza, certo? É um ambiente agradável. É bom estar no ambiente com jardim? É bonito, né? Nos faz bem. A principal diferença entre eles é o quê? O propósito que cada um carrega. E quem que é agricultor, gente? É Deus. Ele plantou o Jardim do Éden. E Jesus fala, né, lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então Deus é agricultor e Jesus o nosso jardineiro. Quais versículos que vai relacionar terra ao coração e sementes à palavra de Deus? Lá em Lucas 8,15. Mas as sementes que caíram em boa terra são os que, com coração bom e genuíno, ouvem a palavra de Deus, as retêm e produzem uma colheita com perseverança. Semente caiu em terra boa. É quem ouviu a palavra e reteu no coração. Esse vai ter colheita. E como está a terra do nosso coração? Este versículo de Lucas fala sobre como a terra representa o coração receptivo que ouve e pratica a palavra de Deus. Enquanto que o coração duro
é representado pela terra árida, seca, onde a semente não consegue germinar e criar raízes, né? Como está o nosso coração para a semente da palavra de Deus entrar, encontrar um solo ideal, né, preparado e germinar? Porque muitos vão estar lendo e não está entrando nada. A semente encontra um solo seco, ela nem penetra. Ou muitos até penetra, mas é um solo cheio de pedras e espinhos, que são nossas feridas emocionais. Esse solo, quando está com muito cascalho, muita pedra, são nossas feridas emocionais, a semente ela até consegue germinar e até brotar. Mas é tão pouca terra e mais pedra que o sol vem e as secam, elas morrem. O único que pode nos ajudar, gente, nas feridas emocionais é Jesus. Não tem remédio, não tem ação humana. Vai para os pés dele e faz, ele opera. A cura de Jesus, primeiro, antes de ser física, é emocional. Então a pergunta era, né, como está a terra no nosso coração para receber as sementes? Vamos fingir que isso aqui realmente é a semente, a palavra de Deus. Algo pequeno, né? Singelo, simples. Mas essa semente de maçã, se eu germinar aqui como eu fiz, eu plantar ela, daqui a alguns meses, né, ou anos, vai ter uma árvore de maçã, não vai? Cheia de maçã. Então, como uma semente tem um potencial de se tornar uma árvore? Aqui dentro é uma árvore. Você consegue imaginar isso? Você olhar isso aqui e olhar para uma árvore ali e falar, ela era isso aqui? Então, a palavra de Deus são as sementes, assim. Tem um poder aqui dentro. Tem um potencial aqui dentro para transformar a sua vida. Tá? Não ignorem, não desprezem, igual a maçã que a gente come e joga fora, né? Não desprezem a semente de Deus, que Ele entrega para vocês. E eu hoje caminho na palavra mesmo. Eu demorei para entender isso. Nesse tempo, eu comecei realmente a receber palavras. É como se fosse uma direção. Quando eu vim para Singapura, sai da casa dos seus pais, da sua terra, da sua parentela, e vá para onde eu te enviar. Eu vou te mostrar uma nova terra. Ele estava falando comigo sobre isso. Eu fiz com você igual eu fiz com Abraão. Vai, que eu vou te mostrar a nova terra. Uma terra para mim desconhecida, mas fazia parte do plano de Deus na minha vida. E eu fui. Resisti, mas eu fui. E outra palavra que também já me entregou. A outra foi com a startup, que ele pediu o meu Isaac. Abraão, que recebeu a promessa, né, de ser um pai de uma grande nação, foi ter um filho na velhice. Mas aí só teve Isaac. Depois de um tempo, ele fala assim para Abraão, Abraão, agora sacrifica Isaac. Mas aí veio o anjo, não é. Deus testou seu coração. Não era Isaac que Deus queria, era Abraão. Era o coração de Abraão que ele queria, porque estava totalmente em Isaac. Isaac era o filho da promessa, Isaac se tornou uma idolatria para Abraão. A startup era a minha idolatria. Meu trabalho era a minha idolatria, entendeu? Então ele falou assim, renuncia. Não era a startup que ele queria o meu coração totalmente nele. Então também é outro exemplo para vocês entenderem como que é viver com Deus, é assim, é emoção, é muita emoção. Chegando no final. Então, gente, resumindo agora, fechando. Então, a palavra de Deus é a semente, nosso coração é a terra, há diferentes tipos de solo que vão interferir a semente se desenvolver ou não. Nosso coração é a terra que tem que estar preparada para receber as sementes. E por isso que muitos têm solos, né, no coração secos, com terra batida. A semente cai, não consegue penetrar, não consegue germinar, não consegue desenvolver, não consegue transformar numa planta e ela morre. Sim, nós podemos perder promessas de Deus na nossa vida. A gente não conseguir compreender. Se aquilo que Ele nos entregou não germinar, Ele vai morrer, né? Vamos deixar de viver. Eu acho que tem a nossa vida por nós mesmos, nossa vida por Deus, né? Eu hoje estou vivendo por Deus, assim. Eu quero que Ele me mostre o que Ele tem para mim. Eu já abri mão né, do meu eu, assim, das minhas escolhas, de eu tentar por mim mesma.
Ele tem algo para mim, um plano, então eu quero que ele me mostre e vou seguir o plano. Então, muitas vezes, muitas pessoas podem realmente nunca acessar o plano dele para elas, né? Por isso que muitos solos estão secos, ou o solo está cheio de pedras, que são nossas feridas emocionais, que sufocam a semente, porém, ela até pode germinar, emergir, mas vem o sol, né, e as queimam. Então, Deus, ele é o agricultor, ele é o dono das sementes que serão plantadas na terra do nosso coração. Jesus é o jardineiro de nossas almas, o que cuida e embeleza o nosso jardim do coração. Quando arranca as ervas daninhas do pecado e nos limpa as pedras das nossas feridas emocionais, ele nos cura e nos traz refrigério para a nossa alma. Cristo não desiste do nosso jardim, porque ele sabe que com cuidado adequado voltaremos a germinar, a frutificar, a crescer. Então as sementes precisam de condições ideais para crescer e permita que as doces mãos do jardineiro Jesus cuide da terra do seu coração. Para que todas as sementes, todas, da palavra de Deus, germinem, cresçam e frutifiquem. Palmas para ele.